Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 4 e hoje vamos falar sobre produção mais limpa. Antes de tudo, vamos voltar ao início e entender como tudo começou. No início dos tempos, tudo era feito artesanalmente, sapatos, roupas, até que por volta do século XVIII para XIX surgiu a máquina a vapor, e assim se deu a primeira revolução industrial na Inglaterra. A partir disso, tivemos a segunda revolução, com avanços, claro, principalmente com a chegada da eletricidade, produção de carros, produção em massa. Já no fim do século XX e início do século XXI, foi a vez da internet, nossa terceira revolução. Desenvolvimento de tecnologias, máquinas, as quais a gente nem se imagina sem atualmente. Por fim, como quarta revolução, só como forma de demonstrar a indústria 4.0, temos a internet das coisas, big data, robôs. Falando nisso, ouvimos falar frequentemente que os robôs irão dominar o mundo, inclusive pegar, entre aspas, roubar o emprego dos humanos. E não é preciso ir muito longe para entender o porquê. No Extra mesmo já tem até autoatendimento nos caixas, por exemplo. Bom, e com isso é claro que vieram as consequências, né? Com todo esse avanço industrial, as pessoas saíram do campo, do interior, em busca de melhores condições de vida na cidade. Se desenvolveram, se multiplicaram e hoje somos 7 bilhões de pessoas. Apesar de todas as vantagens que temos, as consequências desses processos são refletidas principalmente no meio ambiente, resultando em impactos e danos ambientais, como é possível ver nas fotos. E aqui no gráfico podemos ver que, apesar de ficar atrás de eletricidade e agricultura, as emissões pelo setor industrial são muito grandes e muito preocupantes. Produção comum, tratamento após os danos. O tratamento é feito para tratar a poluição gerada pelo descarte e processo após o processo finalizado. Hoje, a maioria das indústrias ainda usa produção comum, que envolve o processamento após a indústria ter causado danos ao meio ambiente. Nesse processo são utilizadas matérias-primas, energia, água e produtos auxiliares que geram resíduos, efluentes e emissões. Como mostra o exemplo, a indústria textil é uma das mais poluentes e de maior impacto ambiental. Isso porque, além de gastar milhares de litros de água, também devemos levar em consideração os seguintes fatores. Como exemplo, o combustível, usado para transportar animais que terão seus pelos retirados, como as ovelhas, e a energia usada na secagem, lavagem e outras etapas. Aqui, por exemplo, colocamos o algodão como destaque. Isso porque muitas pessoas acham que, por se tratar de um produto natural, não há maiores danos por trás. Na primeira imagem, vemos uma pessoa fazendo uso de inseticidas e pesticidas na plantação de algodão. Depois o algodão na plantação e, por fim, a peça de roupa 100% algodão. Há exemplos de malefícios que podem fazer mal, causar danos e que a bisinose, por exemplo, é uma doença pulmonar causada pela poeira das fibras do algodão, de linho ou de cânhamo. Também a água consumida na fabricação de uma única camiseta consome mais de 2,7 mil litros de água. Além dos pesticidas e inseticidas que contaminam o solo, o lençol freático prejudicam o ecossistema ao redor. Sem contar no transporte, que é um dos maiores consumos de combustível que provoca o aumento de gases do efeito estufa. Mas afinal, o que é a produção mais limpa e qual a diferença da produção comum? Você já deve ter ouvido o ditado: é melhor prevenir do que remediar, certo? É algo que nossos pais e avós falam muito, mas entra exatamente no contexto da produção mais limpa. Isso porque, aqui, a preocupação consiste na redução das emissões e resíduos, e esse processo é feito durante a geração da produção, e não após. O conceito produção mais limpa surgiu em 89, lançado pela UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e pela DTIE, Divisão de Tecnologia Industrial e Meio Ambiente.
E além do que já foi dito, também aumenta a eficiência da produção e redução dos riscos para o homem e o meio ambiente. Na década de 92, começaram as primeiras implantações da produção mais limpa nas indústrias. Aqui, nós podemos analisar o fluxograma e entender melhor a aplicação da produção mais limpa na prática. Contamos com 3 níveis, porém, é como se fosse uma reserva. Se o primeiro não for possível, tentamos o segundo, e só então, caso este também não seja possível, é que vamos para o terceiro. No nível 1, o ideal é uma redução na fonte, já no início do processo, seja modificando o produto ou a modificação no processo. Se essa se der por meio de processo, temos 3 ramificações: housekeeping, que nada mais é do que a organização da indústria para receber o processo ou substituição da matéria-prima, se der, se for viável, com o intuito de reduzir perdas no processo, substituição de materiais tóxicos por atóxicos e não renováveis por renováveis, além de mudanças tecnológicas que seria a utilização de melhores equipamentos, automação industrial que permita rastrear perdas e diminuí-las e etc. Já o nível 2, considera-se que os resíduos não podem ser evitados e a melhor opção é a reciclagem, que acontece na própria indústria. O terceiro nível, por sua vez, deve-se adotar medidas internas que auxiliem na reciclagem externa, ou seja, em outro local, com a separação de resíduos na fonte. Mas quais as vantagens, de aderir à produção mais limpa? Primeiro, sem dúvidas, é a redução de custos. Isso porque, uma vez que existe a produção de dejetos e resíduos, a empresa tem custos de armazenamento, transporte, produtos, tratamentos, e isso tudo custa dinheiro, então não é vantajoso para a empresa. Depois, o aumento da eficiência na própria empresa, porque melhora muito os processos e evita muitas perdas. Na questão do meio ambiente e a legislação ambiental também, porque aí diminui as chances de acontecer alguma multa. Além da redução dos riscos ambientais, como eu já disse aqui, que os impactos são menores e os danos também. E claro, o marketing, que também é muito importante, porque hoje em dia as pessoas não consomem apenas o produto, mas sim elas estão interessadas em empresas atreladas ao desenvolvimento social, ambiental, e a IP, a OMO, elas fazem muito esse tipo de coisa. Além de melhorar na competitividade, Muitas empresas se desenvolvendo, muitas empresas indo atrás também da produção mais limpa, então ninguém quer ficar para trás, Competir de igual para igual. Agora, casos de sucesso em produção e consumo sustentáveis, onde foi implantada a produção mais limpa. Nesse caso, houve a reutilização de água para geração de vapor na empresa Coates Corrente Limitada, cuja principal atividade é a fabricação de linhas, bordados e zíperes, e a produção média por ano é de aproximadamente 5.640 toneladas. Antes, essa indústria ela utilizava cerca de 60 mil metros cúbicos por mês de água potável, ou seja, limpa e boa para consumo, por exemplo, só para atingir e alvejar esses produtos. A aplicação da produção mais limpa se deu ao fato de que, além de gastar com transporte para água limpa até a fábrica, também era inviável o valor pela água e o uso de água potável para esse fim, principalmente numa região tão escassa. Foi aí que tiveram a ideia de reutilizar as águas de uma estação de tratamento que poderia ser feita sem transporte, porque ficava do lado da indústria, e o único investimento foi com o uso de novas máquinas e produto potável foi utilizado em casos mais específicos, como banheiros, bebedouros ou em caso de incêndio. E o retorno financeiro, tanto na economia de água quanto para o meio ambiente, foi muito alto.
Colocamos a ODS 13 porque é uma consequência da outra. Os resultados da ODS 12 impactam diretamente sobre a ODS 13. Quando conseguimos melhorar as produções, consequentemente, ajudamos na melhora do meio ambiente e do clima. Aqui, por exemplo, uma das metas é que até 2030 seja reduzida substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reúso. Para incentivar mudanças nos padrões de consumo e produção, a ONU criou as metas do ODS 12, tema desse vídeo. O objetivo é fazer com que países ao redor do mundo busquem uma gestão mais sustentável dos recursos naturais, reciclem e reusem produtos, diminuindo o impacto ambiental. Aí no seu negócio você pode contribuir para tudo isso. Pense no seu produto ou serviço. Tem como tornar o processo de produção mais eficiente? É possível usar menos recursos, mudar a matéria-prima para uma mais sustentável? Será que você consegue reduzir o desperdício, comprar de um produtor local ou reciclar materiais? Pode parecer que essas ações são muito pequenas diante do tamanho do problema, mas elas têm um potencial gigante. Se mais empresas agirem de forma responsável, a nossa vida vai melhorar muito. E você não precisa esperar que a sua empresa seja grande para pensar de maneira mais sustentável. Além de fazer a diferença como empreendedor, você tem um papel importante como consumidor também. Escolher produtos de empresas responsáveis, descartar o lixo de maneira correta, praticar mais o consumo consciente e menos o consumismo. Assim, você e a sua empresa estarão alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Este foi o nosso vídeo sobre produção mais limpa para a disciplina de gestão ambiental e sustentabilidade. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada.